Oi, gente, tudo bem? E aí, como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido tudo bem, que vocês estejam em casa aproveitando momentos muito bacanas aí com a família, que todos estejam com saúde e protegidos contra essa doença que está sendo tão difícil de enfrentar, né? Bom, vamos lá, começar a nossa aula. Corre lá, dá um pause aí no vídeo, corre lá, pega a sua Bíblia para a gente poder ler a história de hoje. Vai lá. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Obrigado porque podemos confiar no Senhor as nossas vidas, os nossos planos e ter a certeza de que o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado pela vida de cada um dos meus alunos, que nós possamos aprender juntos sobre o Senhor hoje, que essa história possa nos trazer grandes ensinamentos e que eles fiquem guardados no nosso coração, que a gente possa usar ele na nossa vida e no nosso dia a dia. Amém. Bom, vamos lá. Semana passada a gente viu a história de Jairo, que foi procurar Jesus porque a filha dele estava doente, né? E aí ele já tinha feito de tudo, procurado vários recursos para que a filha dele fosse curada e nada tinha trazido a cura para a filha dele. E ele decidiu procurar Jesus e a filha dele acabou sendo curada. A gente aprendeu que o quanto é importante a gente entregar para Jesus, né, os nossos problemas, contar para ele as nossas dificuldades e confiar em Deus. Hoje a gente vai ler uma história que está lá em Mateus, capítulo 19. A gente vai ler do versículo 16 até o 22. Vamos lá? Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? E Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como a você mesmo. E o jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus disse: Se quiser mesmo dar se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres. Assim, toda a sua riqueza então estará no céu. Depois venha e me siga. Aquela era a última coisa que o jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Bom, vamos lá. Jesus estava andando com seus discípulos, como ele sempre fazia, viajava de um lugar para o outro para que muitas pessoas fossem alcançadas através da sua palavra de salvação. E um jovem parou ele porque queria saber como fazia, né, para conseguir a salvação, como fazia para estar mais perto de Deus. E aí Jesus fala para ele, ó, para você estar perto de Deus, você tem que fazer as coisas que Deus manda, né? Um dos sinais é que você faça as coisas que Deus manda. E aí falou para ele sobre os 10 mandamentos, que era naquela época a principal lei. Não mata, não rouba, não mente, não obedece seus pais, falou todos os mandamentos. E aí o jovem falou: Ah, mas isso eu já faço. E Jesus conhecia o coração dele, né? Sabia que o que ele pensava, o que ele gostava, onde estavam os tesouros daquele jovem. E aí Jesus falou: você já faz tudo isso? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem, pega o dinheiro, distribui entre os pobres e depois me segue. O jovem, ele era muito rico. A Bíblia fala que ele tinha muito dinheiro. E quando Jesus falou isso para ele ficou muito decepcionado e desapontado, porque ele gostava muito do dinheiro que ele tinha. O dinheiro que ele tinha trazia para ele muitas coisas boas, né? E aí ele percebeu que ele não ia conseguir fazer isso. Mas por que será que Jesus falou isso para ele, né? Ah, vende tudo que você tem e entrega para os pobres. Porque ele já tinha afirmado para Jesus que ele obedecia todos os mandamentos. Então, se ele obedecia todos os mandamentos, ele não deveria ser uma pessoa tão apegada às coisas materiais que ele tinha.
né? Se ele amasse realmente o próximo como a si mesmo, não teria problema nenhum ele dividir os bens dele com as pessoas que precisavam mais, por exemplo. E Jesus quis mostrar para ele que é muito mais, né? Fazer o que Deus manda é muito mais, que a nossa salvação não está baseada naquilo que a gente faz, né? Obedecer os mandamentos de Deus, ser uma pessoa boa, não quer dizer que a gente vai ser salvo. A gente só é salvo quando a gente começa a seguir a Jesus, a crer em Jesus, a fazer as coisas que Jesus realmente manda, né? Se Jesus falou para ele, você obedece a Deus, você tem amor a Deus e às pessoas, ao seu próximo como a ti mesmo, então vende tudo e vem comigo. E aí você vai ser salvo. E ele percebeu que o coração dele realmente não estava tão preparado assim. Infelizmente, hoje em dia, ainda tem muita gente que acredita que para ser salvo, depende de nós, né? Dependendo daquilo que eu faço, se eu for uma pessoa legal, se eu tratar todo mundo bem, se eu dividir os meus bens, se eu der coisas aos pobres, se eu der esmola, se eu ajudar, se eu fizer trabalhos voluntários e assistenciais, eu vou alcançar minha salvação. Eu vou ser salvo, eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa boa, então eu vou ser salvo. E o que Jesus está falando aqui é exatamente o contrário. Ele quis mostrar para aquele jovem que a salvação vinha dele. A gente não tem nada que a gente faça que possa fazer com que a gente mereça ser salvo, né? A salvação é uma graça de Deus. E tudo que a gente fala que é uma graça são coisas que não têm valor, que não têm preço. Quando você vai numa loja, está escrito lá, pegue aqui o seu brinde grátis, o seu prêmio grátis. Você precisa pagar alguma coisa para pegar o prêmio? Não, é a mesma coisa a salvação. Não tem nada que a gente faça que possa fazer com que nós mereçamos ser salvos. Que a salvação possa ser através dos nossos méritos, né? Nem se a gente morresse, a gente, né, poderia ser salvo. Eu morrer por alguém é garantia da minha salvação. É isso que Jesus estava falando. E, na verdade, obedecer os mandamentos de Jesus é a segunda coisa. Quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, reconhece o amor de Deus e a importância que o amor dele tem na nossa vida, e a gente aceita ele como nosso Salvador, a gente começa a querer andar mais perto de Jesus. E andar perto de Jesus nos faz parecidos com ele. Quando a gente estuda mais a Bíblia, quando a gente quer saber, quando a gente se preocupa em ter atitudes parecidas com as de Jesus, a gente começa a obedecer os mandamentos e a obedecer aquilo que Jesus faz. E aí vocês podem perguntar, mas então, se a gente é salvo, a gente tem a nossa salvação, a gente vira santo, a gente não faz mais nada de errado e a gente vai poder ir para o céu, enfim. Não é isso. A gente vai continuar errando porque nós somos humanos, né? Não existe nenhum ser humano que seja perfeito. Mas a caminhada cristã é uma busca pela perfeição. Então a gente vai errar e aí quando a gente tem Deus, quando a gente tem o Espírito Santo no nosso coração, ele vai incomodar a gente por aquele erro que a gente fez. E a gente vai se arrepender e vai pedir perdão. Quantas vezes a gente vai pedir perdão? Muitas. Muitas vezes a gente vai pedir perdão a Deus, porque a gente vai errar muito. A gente não é perfeito, né? E o único ser humano perfeito que existiu foi Jesus Cristo. E é por isso que ele fala para que a gente seja igual a ele, né? Para que a gente olhe para ele, caminhe em direção a ele. Para a gente seguir os passos dele. Quando ele fala para a gente seguir os passos dele, é para a gente tentar ser parecido com ele. E é só a salvação que desperta em nós essa vontade de ser parecido com Jesus. Né? Jesus veio, morreu, entregou a vida dele para que nós possamos ser salvos. Enquanto a gente entende a importância desse sacrifício de Jesus, a gente começa a querer a fazer as coisas certas, a seguir realmente ele. Olha só, quer ver? Tem um texto, tá em Efésios 2, do capítulo 8 até o capítulo 10, eu vou ler. Olha só. Tanto nesse mundo como no próximo,
Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Jesus Cristo. A salvação foi ideia e obra dele. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele age em nossas vidas. A salvação é um imenso presente de Deus para nós. Está escrito lá em Efésios. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. Deus quis derramar sobre nós graça e bondade através da vida de Jesus. Então, Jesus veio à Terra, se ofereceu como sacrifício, morreu por nós, derramou o sangue dele na cruz para que nós fôssemos invadidos da graça de Deus e da sua bondade. Então, quando a gente aceita a salvação de Jesus, eu não sei nem se aceitar é o termo correto, mas enfim, quando a gente tem consciência da salvação, do sacrifício que Jesus fez por nós e decide entregar a nossa vida para Ele e seguir a Jesus, nós somos invadidos pela graça e pela bondade de Deus. E é a graça e a bondade de Deus que nos ajuda a seguir Jesus, que nos ajuda a seguir a vida, que nos ajuda a obedecer os mandamentos de Cristo e de Deus. Então, que a nossa vida seja o tempo todo uma busca pela graça e pela bondade de Deus, e que a gente possa transbordar essa graça e essa bondade na vida das outras pessoas, das vidas das pessoas que cercam a gente, entendendo que não sou eu que faço o bem, é o Espírito de Deus na minha vida que me ajuda a fazer o bem para outro. Então, nós não somos bonzinhos, nós não somos perfeitos, né? A nossa bondade e a nossa perfeição é o Espírito de Deus, é a graça de Deus agindo sobre nós. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Jesus, muito, muito obrigada pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque nós fomos alcançados pelo seu amor e nós podemos sentir o seu amor em nós todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor em nós faz com que a nossa vida faça diferença na vida daqueles que precisam tanto te conhecer, daqueles que precisam tanto do Senhor, Deus. Que nós possamos continuar sendo parecidos contigo, que nós possamos continuar caminhando em direção a Ti todos os dias, Senhor. Nos ajuda a seguir os Teus passos, nos ajuda a ser parecidos contigo e nos ajuda, Senhor, a que a Sua presença, transbordar a Sua presença em nós, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Isso aí, pessoal. Boa semana para vocês. Semana que vem tem mais vídeo aí com a aula 8, né? Eu dei a aula 7 hoje da nossa revista. Semana que vem vai ser a aula 8. Fique em casa, hein? Beijo.